Jorge Cajuru. Seja muito bem-vindo, senador. Um excelente dia para o senhor. Uma alegria recebê-lo nessa entrevista exclusiva, falando para todo o Rio Grande do Norte, a partir dos microfones da Rádio Cidade e da 94 FM. Bom dia, senador Jorge Cajuru. Bom dia, Ana Ruth, querida, respeitada, jornalista, seus colegas. Deus e saúde. Um ano vitorioso para todo o Rio Grande do Norte, que é a audiência da Cidade FM. E eu aí estive pessoalmente visitando o meu amigo, meu irmão, o senador Stevenson Valentim, e estou aqui ao dispor de vocês para quaisquer assuntos. Senador, alegria recebê-lo aqui, eu agradeço, sei da sua agenda e o senhor prontamente se disponibilizou para essa entrevista exclusiva. E eu começo perguntando ao senhor sobre o clima no Senado Federal, que se prepara aí para mais uma disputa, presidência do Senado, de um lado Rodrigo Pacheco, do outro lado Rogério Marinho. Como é que o senhor vem acompanhando esse cenário de disputa no Senado, senador? Bom, Ana e ouvintes, meus únicos patrões, eu vejo com toda franqueza, normal. Há um barulho enorme feito pelos bolsonaristas, os senadores, aqueles mais fanáticos, porque tem senadores bolsonaristas que merecem meu respeito, que são pessoas equilibradas e que vão chegar ao Senado para um trabalho sério, assim esperado pela sociedade brasileira. Já esses quase que doentes, ou doentes com U, ficam o dia todo pedindo para o admirável gado velho ficar ligando nos gabinetes, nos telefones pessoais dos senadores, e inclusive de forma educada, Ana Ruth. Excelentíssimo senhor senador Cajuru, peço que reveja o seu voto. Ora, o voto é uma definição e uma palavra. No meu caso, o meu voto é público. 6 meses atrás, eu declarei na tribuna do Senado e pedi a reeleição de Rodrigo Pacheco por vê-lo independente, por vê-lo leal aos companheiros, aos demais 80 senadores, com todas as suas falhas, como, por exemplo, engavetamento de pedidos de CPI, de impeachment. Mas quando uma pessoa, para mim, tem mais virtudes, as virtudes bastam. E esse é o caso do Rodrigo Pacheco. Ele vai ganhar a eleição folgadamente, nada contra o Rogério Marinho, mas ele não tem o preparo do Rodrigo Pacheco, o conhecimento jurídico do Rodrigo Pacheco, o relacionamento do Rodrigo Pacheco. O Rogério Marinho, desculpe a franqueza, é um adversário frágil demais, vai ser batido com tranquilidade e vai ficar lá isolado no Senado, como outros, como ele, que estão chegando apenas com o radicalismo. Para você ter uma ideia, e para não ser longo e concluir essa minha primeira resposta, Ana Ruth e ouvintes da Cidade FM em todo o Rio Grande do Norte, 15 dias atrás, um senador do meu partido, bolsonarista, apaixonado, ele apresentou a mim e aos demais colegas, na época eu estava no Podemos, eu agora sou o líder do PSB, o partido do vice-presidente da República e meu amigo pessoal Geraldo Alckmin, um pedido de impeachment do Lula, com 15 dias de governo. Eu falei, qual é o motivo do pedido de impeachment do Lula? Não, foi a questão do golpe. Que golpe? 8 de janeiro, Cajuru. Quem invadiu os 3 poderes, Cajuru, foi só o pessoal da esquerda, Cajuru. Eu falei, não, para, aí não dá para conversar, aí me deixa ouvir a minha música, me deixa ouvir Chet Baker, ouvir Nina Simone, me deixa ler meu livro, meu Baruch de Spinoza, me deixa em paz, porque aí tem paciência, né, Ana Ruth? Senador Jorge Cajuru, o senhor disse que tem alguns senadores doentes e senadores bolsonaristas doentes, foi essa a expressão que o senhor usou. Rogério Marinho faz parte dessa lista? Sim, claro que faz. Rogério Marinho não está chegando no Senado, a meu ver, olha que eu gosto dele, hein? Tenho nada contra ele, para fazer um trabalho pelo Rio Grande do Norte. Como os 3 senadores do Rio Grande do Norte são exemplares.
Eu sou amigo pessoal dos três. O Stives é meu irmão. O Jean Paul, meu irmão. As esposas são minhas amigas. A Zenaide, minha irmã. Os três trabalharam pelo Rio Grande do Norte, em busca de emendas, cada um na sua área, um na educação, outro na saúde, outro no meio ambiente. Eles não ficaram 4 anos até hoje no mandato preocupados com o radicalismo político, com o posicionamento político, nenhum deles. Eles se apresentaram de forma independente. Quando tinha que ser a favor dos projetos de Bolsonaro, eles eram. Quando tinha que ser contra, eles também eram. Então, o Rogério Marinho, Damares, essas figuras, desculpe, elas vão ficar. Sérgio Moro, esse imbecil, esse lusco-fusco, esse falso, falso em todos os sentidos, esse falso defensor e combatente da corrupção, eles estão chegando com outro objetivo, que é prejudicar o governo Lula em todos os sentidos. Ou seja, se o Lula fizer uma coisa certa, eles vão ser contra. Então, para mim, isso não é ser senador, não é ser parlamentar. Isso é participar de uma torcida organizada. Eles deveriam ir para estádio de futebol. Senador, o senhor há pouco trazia essa mudança de partido, o senhor saiu do Podemos e foi para o PSB. O que lhe fez mudar de legenda, senador? O Podemos foi um partido extraordinário para mim, em todos os sentidos, em função de Álvaro Dias, para mim um homem público histórico, inigualável, os seus 32 anos no Senado Federal. O Uriovisto Guimarães, meu amigo pessoal, meu irmão, que é hoje o líder. Eu amo todos os senadores do Podemos. Jantamos juntos toda quarta-feira, mas eles entenderam a minha saída. O Podemos, no meu estado de Goiás, escolheu pessoas da pior qualidade possível na direção. E eu sequer fui consultado, porque eu sou o único homem com mandato em Goiás pelo Podemos. E a presidente Renata Abreu, com quem tenho uma ótima relação, gosto dela como amiga, mas como presidente ela não ouve ninguém. Ela faz as coisas, ela decide, Ana Ruth, e depois 5 dias ela te liga e fala: olha, o fulano de tal assumiu o Podemos no teu estado de Goiás e vai te procurar porque ele quer a sua bênção. Aí eu falei para ela: por favor, hipocrisia comigo não. Você já escolheu o cara. Ele já foi anunciado, ele já começou a trabalhar. Aí 5 dias depois, você fala que ele precisa da minha bênção? Não, aí não, é hipocrisia demais. Portanto, eu convenci todos os senadores, fui pessoalmente na casa do Álvaro Dias, passei com ele o meu aniversário de 20 de janeiro, expliquei para ele, enviei ao Podemos uma carta respeitosa, carinhosa, mas a partir do momento que eu não sou respeitado no meu estado e recebo um convite, de novo, do PSB, um partido histórico, dos meus amigos imortais, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Eu sou o único senador de Goiás, nessa legislatura, que foi presenteado, eu diria, né, com a liderança no Senado. Ser um líder no Senado entre os 81 senadores é um privilégio, sem dúvida alguma. E eu, pela segunda vez agora, sou líder, exatamente de novo pelo PSB, do presidente ético e inigualável, Carlos Siqueira, que foi quem me convidou primeiro. Depois, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é meu amigo pessoal desde São Paulo. Eu e o Datena tínhamos uma relação de amizade com ele, de respeito, de admiração ao homem público Alckmin. E o Elias Vaz, o presidente estadual de Goiás, que é meu amigo pessoal há 25 anos. Então não dá para discutir. Eu tinha que sair correndo, e saí. Senador, o senhor há pouco trouxe declarações sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que vai ser seu colega de Senado Federal. Meu colega não. Eu quero distância oceânica dele e já avisei na tribuna do Senado para que ele nem me dê a mão, que ele vai ficar com a mão no ar. Eu não tenho nenhum respeito pelo Sérgio Moro, porque conheço tudo dele, inclusive o preço dele. Sei o que ele custou para entrar no Podemos, o que ele pediu, um contrato de 4 anos, um salário líquido de R$40 mil. Portanto, aquele homem moral, de honra, que o Brasil, a maioria, achava, pare de achar
porque ele não é nada disso. E eu quero, Ana Ruth, distância de Sérgio Moro. Eu penso como Gandhi: pássaros e porcos não sentam na mesma mesa, eu já estou voando. Senador Cajuru, muito se foi comentado sobre a possibilidade de uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. O senhor é favorável ou contra, senador? Eu sou totalmente favorável. O que aconteceu foi lamentável. Pessoas ignorantes, extremamente despreparadas, que, por exemplo, quebraram quadros do Di Cavalcanti. Certamente essas pessoas nem sabem quem foi Di Cavalcanti. O prejuízo enorme, rasgaram parte da Constituição do país, meu Deus do céu, quebraram coisas históricas ali dentro do Senado Federal, invadiram os outros dois poderes. Se eles entrassem, fizessem ali uma vigília, protestassem de forma pacífica, eu seria o primeiro a aplaudir. Agora, da forma como aconteceu, merece CPI para apurar quem realmente quebrou, porque muita gente que ali entrou não quebrou nada, muita gente que a gente viu no vídeo nem concordava, pedia paz, por favor, não façam isso. Então ali tinham pessoas inocentes que apenas estavam se manifestando. Eu sou isento, graças a Deus, eu não tenho lado, eu não sou de bajular ninguém. Então essas pessoas precisam ser separadas, ou seja, o joio e o trigo, e nós precisamos saber os empresários que bancaram tudo aquilo, sejam do agro, sejam de qualquer meio, de qualquer segmento. Eles são os principais responsáveis e merecem punição, sim. O ministro Alexandre de Moraes tem toda a razão. Olha que eu já pedi impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, eu também pedi no início do meu mandato. Mas nesse momento você não tem como deixar de reconhecer o trabalho do ministro Alexandre de Moraes desde as eleições até agora. O senhor disse que é isento, mas o fato do senhor hoje ser líder do PSB não o coloca como um grande defensor do governo que está começando, do governo do presidente Lula, senador Cajuru? Basta você, Ana Ruth, e quem está nos ouvindo, acompanhar o dia a dia meu a partir de hoje no Senado Federal. Esqueçam os meus 4 anos e entendam que agora, por ser líder do PSB de Alckmin, vice-presidente da República, eu vou ser um puxa-saco. Eu não puxo o saco de ninguém, não preciso de ninguém nessa vida. Deus, o que eu pedi a ele, ele me deu em dobro. Eu pedi muito pouco a ele, aliás. Eu tenho uma história de 40 anos de carreira na televisão brasileira, em rede nacional, em todas as emissoras onde trabalhei. Tenho uma história política. Vou chegar a 10 anos de mandato de forma limpa. O lado chiqueiro do Congresso Nacional, eu sairei dele sem levar nem o cheiro, nem a catinga. Portanto, vocês vão ver a minha posição. Eu vou ser um defensor das coisas certas. Você, Ana Ruth, você, ouvinte, vocês nunca vão me ver defender coisa errada. Eu fiz assim com o Bolsonaro. Eu tive ótima relação com ele durante 2 anos. Até ele ter sido covarde comigo sobre aquela gravação que ele autorizou, que ele mandou colocar no ar. Eu tenho testemunhas e o próprio filho dele sabe que ele autorizou. E ele, 36 horas depois que ele adorou a gravação ter sido publicada, ele veio mudar de ideia porque aquele imbecil débil mental do filho dele, o Carluxo, foi falar para ele que a repercussão não estava sendo boa. Mas eu tive uma ótima relação com o presidente Bolsonaro, não tenho nada contra ele, mesmo com essa falha dele comigo, essa falha moral. Sou admirador da esposa dele, a Michele, a primeira-dama. Ela me ajudou muito nos projetos sociais, especialmente o projeto meu inédito do diabetes no Brasil inteiro. E, portanto, as coisas certas do Bolsonaro, todo mundo se lembra, eu apoiava. As coisas erradas eu não apoiava. Eu vou ser a mesma coisa com o governo Lula. A diferença é que eu tenho otimismo quanto ao governo Lula. Para mim, Lula não vai errar, vai fazer um bom governo, e não só por ele, especialmente por causa dele ter um homem da envergadura moral de Geraldo Alckmin. Só isso.
Senador, o Supremo, alguns senadores, novos senadores, eles já chegam com o discurso de que estarão naquela casa e vão pedir o impeachment, irão pedir impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor próprio, e lembrava aqui há pouco, já chegou a pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que isso deve pautar esse início de trabalho legislativo, esses impeachments ou pedidos de impeachments que tramitam e poderão chegar novos na casa que o senhor ocupa, na casa do senhor, que é o Senado Federal? Ana Ruth, francamente, isso é algo peçoento, perfeito? Senadores que chegam com esse objetivo sem nenhum embasamento. Quando eu pedi impeachment de Gilmar Mendes, eu tinha embasamento e os bolsonaristas não concordaram comigo na época, pediram a retirada de assinaturas de senadores que vertiram o meu pedido de impeachment, apoiaram o meu pedido de impeachment. Depois eu pedi do Alexandre de Moraes, com embasamento, o primeiro impeachment na história do Brasil, com quase 3 milhões de assinaturas, com um abaixo assinado histórico, eu consegui, junto com o jornalista Caio Coppola. E os bolsonaristas novamente foram contra o meu pedido, pediram retiradas de assinaturas, inclusive da senadora Soraya Tronic, que não aceitou. Ela foi xingada pelo presidente Bolsonaro no telefone e pelo senador Flávio Bolsonaro, porque queriam que ela retirasse a assinatura, e ela não retirou, ela manteve. Outros retiraram, eu não obtive sucesso, apanhei sozinho, e agora esses mesmos bolsonaristas querem o que eu pedi lá atrás, só que agora querem sem nenhuma motivação. Não querem reconhecer que o Alexandre de Moraes foi corretíssimo, foi corajoso no enfrentamento sobre as urnas eletrônicas nas eleições. E tem sido correto no enfrentamento do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Portanto, eles não têm embasamento jurídico e não há fato. Se houver um fato novo que justifique o pedido de impeachment de ministro do STF, eu, Cajuru, serei o primeiro a pedir ou o primeiro a assinar. Eu não tenho nada contra. Eu só quero que nesse momento haja um motivo. Qual o motivo que existe hoje para você pedir impeachment de algum ministro? Qual? Senador, se nós olharmos a atuação do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário brasileiro nos últimos 4 anos, o Supremo não, em vários episódios, não foi longe demais, senador, não rompeu a própria função fim dele. O que é que o senhor acha? Aí eu concordo plenamente com você. Aí você mostra ser uma jornalista independente, além do seu talento, e coerente. O Supremo Tribunal Federal foi muito infeliz, especialmente ele, Alexandre de Moraes, no que tange a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de sofrer um golpe com o posicionamento radical, grotesco do ministro Alexandre de Moraes, não só com veículos de comunicação, com pessoas como eu, parlamentar. Eu fui multado em R$30 mil. Nenhum senador foi. Eu fui. O próprio senador Flávio Bolsonaro foi à tribuna do Senado me defender. O vídeo está aí nas redes sociais. Ele me defendeu, porque o único senador que foi punido, na verdade, foi eu. Os outros não foram punidos. Os outros tiveram rede social tirada do ar por 1 semana. Isso é uma bobagem. Agora, o duro é mexer no seu bolso. E eu vivo do meu salário. Eu não tenho R$30 mil sobrando da minha renda para pagar multa de ministro. Então, no que tange, repito a frase, a liberdade de expressão, esse Supremo Tribunal Federal deu os piores exemplos na história do país. Se você quer discutir isso e entende que juridicamente isso justifique pedido de impeachment, você tem o meu apoio total. Agora, no que se refere à urna eletrônica, à fraude eleitoral, isso para mim é de uma tolice abismal. Não houve fraude, coisa alguma, a eleição foi apertadíssima. E quanto às punições agora em relação ao dia 8 de janeiro, também o Supremo Tribunal está agindo corretamente. Então você tem que saber, Ana Ruth, separar onde que o Supremo está errando e onde ele está acertando. E daí analisar juridicamente
se vale a pena um pedido de impeachment ou não. Senador, por falar no Supremo, o senhor é favorável àquele projeto, ou algumas defesas dele, dos ministros do Supremo terem mandatos e com isso acabar com a vitaliciedade? Bom, eu não sei se você tem conhecimento, o Stevenson tem, a Zenaide tem, o Jean Paul tem, o próprio Rogério Marinho era ministro, tem. Eu fui o primeiro senador a entrar com um projeto em 2019, onde, primeiro, limita-se a idade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir de 55 anos de idade, e não mais com 35, 40, e lá ficar 50 anos até morrer. A sequência desse meu projeto histórico também, que está engavetado até hoje, e que pode agora, de repente, ser colocado em votação, em discussão no plenário do Congresso Nacional. Ministro tem um tempo de mandato para mim, nesse meu projeto. Qual? 12 anos. O senador tem 8, ministro tem 12. Nenhum ministro pode ficar mais do que 12 anos. Portanto, a minha resposta à sua boa pergunta é através de um projeto meu, documentado, que está lá à disposição de toda a sociedade brasileira. E completo o meu projeto como? A partir de agora, não seria mais uma decisão exclusiva do presidente da República a escolha de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal anualmente. A escolha seria feita por um Conselho Nacional qualificado, de gente reconhecida nacionalmente, e a última parte, a sabatina de cada ministro escolhido no Senado Federal. Ou seja, o presidente da República não seria mais ele o único a ter esse poder, para mim, trágico, de escolher o ministro que ele quer, porque ao escolher ele vai ter lá um ministro a defendê-lo, a blindá-lo, como é o caso daquele Nunes Marques do Piauí, um lusco-fusco. O senhor lembrava sobre aquela condenação de indenização que foi imposta ao senhor pelo ministro Alexandre de Moraes. E teve uma outra condenação há pouco, daquela indenização de R$50 mil à apresentadora Luciana Gimenez. Como o senhor recebeu essa decisão, essa sentença judicial, senador Jorge Cajuru? Primeiro, o processo da Luciana Gimenez não foi de R$50 mil, só uma correção, Ana Ruth. Foi de R$30 mil. R$30 mil também. Eu já estou pagando. Eu errei. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Eu errei com a Luciana Gimenez. Eu não sabia de uma atitude dela na Rede TV em 2002, quando eu lá estava, que ela foi a única colega apresentadora a me defender e a pedir a minha volta à emissora, pois eu era a maior audiência da Rede TV, no meu programa do meio-dia, e eu me arrependi do que falei da Luciana Gimenez. Eu errei. Qual o problema que tem? Fui processado, pronto. Ela foi muito legal comigo, foi muito digna comigo, ela não quis que o processo fosse criminal, ela quis um acordo comigo, e nós fizemos um acordo. Nesse acordo, parceladamente, eu estou pagando o valor que o juiz decretou e fiz uma retratação prazerosa. Eu não vejo nenhum problema nisso. Senador Jorge Cajuru, eu queria escutar a opinião do senhor sobre imunidade parlamentar. O senhor é contra ou a favor? Totalmente contra, evidente. Eu acompanhei o projeto histórico também do senador Álvaro Dias, o fim do foro privilegiado, e também não concordo com a imunidade parlamentar, e eu a tenho, né? Baseado no artigo 53 da Constituição, eu, como parlamentar, eu posso falar quaisquer coisas, emitir quaisquer opiniões, com quaisquer palavras. É um direito inviolável nessa maldita imunidade parlamentar. Evidentemente que eu não concordo, eu sou um jornalista, tenho uma história, e para mim você tem que ser punido pelo que você fala de forma honesta, né? Não é punido da forma como o Supremo Tribunal Federal quer. Senador, você não concorda com a opinião da Ana Ruth, você vai à justiça, pede para ela se pronunciar sobre a opinião dela e pronto. Agora,
essa bobagem de você processar jornalista e já pedir dinheiro como se honra tivesse preço, né? Todo o processo, ao invés de você pedir para a pessoa provar o que ela falou, não, você pede dinheiro, você pede indenização. Isso é lamentável, né? Pouco antes do senhor entrar no ar, que é ao vivo, na 94 FM, no Jornal da Cidade, eu trazia notícias sobre a Confederação Nacional dos Prefeitos dos Municípios, a CNM, e a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Norte também segue o mesmo entendimento de buscar ou de defender que o piso nacional do professor, aquele reajuste de quase 15%, não seja implantado, porque a Confederação Nacional dos Municípios, ela entende que isso é uma orientação e não uma lei. O que é que o senador Jorge Cajuru pensa agora desse posicionamento dos prefeitos da Confederação de orientar os prefeitos a não implantarem esse piso? Bom, eu não vou falar a palavra orientação. Quem sou eu? Eu vou me permitir fazer uma sugestão a você como jornalista reconhecida e respeitada aí no Rio Grande do Norte. Qual que é a minha sugestão a você e a sua equipe do Jornal da Cidade? Gravem as opiniões de prefeitos, de gestores que hoje estão contra o piso salarial do professor. Nesse país chamado Brasil, que não respeita a educação, sabendo nós que o mundo tem um país como o Japão, além de tantos outros, Alemanha, Suécia, Dinamarca, onde lá um professor tem um salário maior do que um médico. E aqui no Brasil, eu não preciso falar quanto ganha um professor. Então tem muito parlamentar hoje que é contra o professor, que se pronuncia dessa forma e que daqui a 2 anos vai ser candidato. Então, a Rádio Cidade prestaria um baita serviço jornalístico, gravando a opinião desses cidadãos, e daqui a 2 anos, quando eles voltarem a pretender um cargo público, a gente recordar a sociedade de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, qual que era a opinião deles lá atrás, quando o professor só queria o mais justo para ele, o mais honesto para ele, que é o seu famigerado piso salarial. Senador Jorge Cajuru, eu não quero me alongar muito, mas só umas 2 perguntas, por favor. A eleição terminou há pouco tempo, terminou agora, outubro passado, mas o Brasil já começa a comentar a possibilidade de candidaturas daqui a 4 anos. E se fala num retorno, numa candidatura de Bolsonaro ou da esposa dele, Michele Bolsonaro. E há pouco o senhor, inclusive, elogiava, dizia da sua empatia, da sua proximidade com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que o senhor pensa sobre esse clima de eleição que permanece no nosso país e esses nomes que circulam, senador? Bom, Ana Ruth, primeiro eu fico muito triste de ver que a política não muda, né? O cidadão se elege, diz ser contra a reeleição, e no primeiro dia que ele assume, ele já começa a planejar a reeleição dele. São todos. Eu ainda não vi uma exceção. Todos, até hoje. Desde Fernando Henrique Cardoso. Eu sou contra a reeleição. O meu projeto para o fim da reeleição vai ser colocado em votação ainda no mês de fevereiro, promessa pública feita pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. É um projeto histórico também, de minha parte, que propõe o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes, aumenta o mandato de 4 para 5 anos, ou seja, dá mais um ano de chance para um bom trabalho, para uma boa gestão, mas proíbe a reeleição a partir de 2030, porque quem foi eleito agora, evidentemente, tem o direito adquirido da reeleição. Quanto a esses nomes que você colocou, Ana Ruth, tudo vai depender do governo Lula. Se o Lula fizer um bom governo, e eu repito, sou otimista, para mim ele vai fazer, o bom governo do Lula impedirá qualquer nome, seja qual for, de ter êxito na eleição de 2026. Se ele fizer um bom governo, e repito, para mim vai fazer,
Ele poderá ser reeleito se quiser. Para mim ele não deveria ser. Para mim ele deveria apoiar Geraldo Alckmin, o seu vice-presidente, para ser candidato. Para mim Geraldo Alckmin deveria se unir a Simone Tebet, do MDB. Os dois formariam uma chapa imbatível e pronto. Nenhum outro nome teria chance. É assim que eu penso. Agora, se o governo Lula não for bem, é óbvia demais a volta de Jair Bolsonaro ou de um candidato da extrema-direita com respaldo popular. Não há nenhum. Talvez aí o único nome que pudesse ter chance seria o da própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os outros nomes da direita são nomes, repito, inexpressíveis. São Rogérios Marinhos da vida. Senador, muito se fala sobre direita e esquerda e muitos também defendem políticos ou que surjam líderes do chamado centro, não tanto na ala da esquerda, nem tanto na ala da direita. Por que o Brasil não consegue, e na eleição agora de 2022, até alguns tentaram ensaiar, mas tiveram votações muito inexpressivas. O que é que acontece, senador, com o nosso cenário político? Nosso cenário político, Ana Ruth, ele chegou agora a um ponto, e eu conversava muito com o eterno senador Álvaro Dias, na sexta-feira passada. Essa foi a nossa pauta, depois de um almoço prazeroso na sua residência. Hoje, Ana Ruth, não sei se o ouvinte da cidade em todo o Rio Grande do Norte concorda comigo, hoje você tem que ser direita ou esquerda. Esquece hoje essa postura de ser centro-esquerda ou ser centro-direita. O eleitor do Brasil chegou a um ponto, em função do fla-flu que virou a política, da polarização, você precisa ter lado. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Infelizmente, vai ser assim. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que existisse a posição de independente, aquele que não é nem direita e nem esquerda, aquele que fosse centro, que fosse moderador, mas infelizmente quem optar por esses rótulos não vai ser bem identificado pelo novo eleitor brasileiro, pelo novo perfil do eleitor brasileiro, Ana Ruth. Senador, uma última pergunta. Nos últimos dias, o senhor, a imprensa nacional toda trouxe um destaque para a nova tatuagem do senador Jorge Cajuru. O senhor homenageou o senador Álvaro Dias. E o senhor que normalmente costuma fazer homenagens através de tatuagens. Eu tenho informações, e o senhor naturalmente que pode dizer, Cláudia Leite, Adriano Galisteu, Datena. Qual a relação da... E quem, senador? E a minha mãe. E a minha mãe também. Primeiro. Qual é a relação da tatuagem com essas homenagens e o que é que define se uma pessoa vai estar tatuada no corpo do Cajuru ou não? Ana Ruth, um dia você poderá estar tatuada aqui no meu corpo. É verdade. Eu penso alegremente e respeitosamente, não concordo com quem coloca bicho no corpo, coloca um tigre no braço. Para mim, no meu corpo, eu quero ver tatuado alguém que marcou a minha vida, que fez parte da minha história, em algum momento, claro ou escuro, triste ou alegre. Assim foi com Cláudia Leite, uma amiga especial. Basta você entrar no YouTube e ver o vídeo dela. Cláudia Leite fala da tatuagem do Cajuru. A declaração dela é de chorar, por causa da nossa amizade, da nossa relação. Do que ela representou para mim no momento que eu quase morri, em 29 dias internado na cidade de Ribeirão Preto. Portanto, quem não tem gratidão para mim não tem caráter. Eu coloquei a tatuagem dela. Antes eu coloquei a da minha mãe, que é o maior amor incondicional da minha vida. Depois coloquei a Galisteu também pela amizade oferecida a mim quando eu fui demitido ao vivo em rede nacional pela Band. E a Hebe Camargo, minha madrinha, me levou para trabalhar no SBT. E ali a Galisteu foi muito importante. Hoje até não temos uma boa relação. Ela interpretou mal uma declaração que eu dei defendendo-a. Mesmo assim ela não concordou. Mas eu gosto dela, tenho amor por ela, tenho gratidão por ela, pela mãe dela, pela dona Emma.
O Datena é o meu melhor amigo, é um pai desde os 12 anos de idade, portanto a nossa relação é de 50 anos, nós nunca tivemos uma briga, Datena e eu, como eu não iria tatuá-lo, e de repente politicamente eu comecei a ter essa relação com Álvaro Dias. Quando eu saí do PSB, aliás, do Cidadania, perdão, em 5 minutos ele me colocou no Podemos. E nós fomos tendo uma amizade muito forte, que veio a ser também com a família dele, no seio da família dele. Eu resolvi fazer essa homenagem a ele quando ele se despediu do Senado. Não da vida pública, porque para mim o Álvaro Dias daqui a 4 anos voltará. O Brasil precisa de um homem como ele. E eu sou assim, eu demonstro uma amizade, uma gratidão e resolvo fazer uma tatuagem. A próxima será da Leila do vôlei, que é minha amiga, irmã, desde 1992. São 30 anos de amizade. E amizade diária, frequente. Sou amigo dela, sou amigo do marido dela, meu irmão, Emanuel, o filho, Lucas, querido e amado. Então é assim que eu sou. Se eu amanhã tiver aí no Rio Grande do Norte uma amizade assim, como já tenho há 4 anos com o Stevenson, com o Jean Paul e com a Zenaide, eu de repente daqui a 4 anos faço uma tatuagem. Não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, vejo um gesto bonito e sincero. Senador Jorge Cajuru, muito obrigada, senador, por essa entrevista exclusiva que o senhor concede e falando a todo o Rio Grande do Norte através dos microfones da 94 FM do Jornal da Cidade. Muito obrigada, senador. Eu desejo um excelente dia para o senhor. Bom, eu lhe agradeço, e é recíproco, não só o dia, como o ano. Semana, é verdade. Semana, tudo para você, para sua família, para os nossos ouvintes em todo o Rio Grande do Norte, nossos únicos patrões. E rapidamente digo o seguinte: eu só dou entrevista para quem eu quero. Aliás, eu na vida eu só faço o que eu quero, só falo com quem eu quero, só converso com quem eu quero e só vou onde eu quero. Várias emissoras do Brasil que são tidas como grandes, eu recuso entrevista. Por quê? Porque sei que o espaço não é livre, não é sério, e sei que eu não vou conversar com um jornalista coerente e com um jornalista independente. Na Cidade FM de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, eu tenho a confiança de conversar com cada jornalista, em especial você, Ana Ruth. Portanto, quando quiser, eu estou totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado pelo carinho e um abraço ao Rio Grande do Norte, querido. Forte abraço, senador Jorge Cajuru. Muito obrigada pela disponibilidade de uma conversa tão franca, tão aberta e, eu diria, sempre tão saudável quando a gente usa